O apóstolo Paulo diz em Romanos 13:11 que já é hora de despertar do sono. Então ele afirma, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Ele não fala dos que dormem no sentido de estarem completamente insensíveis a Deus. Está falando de gente que já creu no princípio, que a salvação está agora mais perto do que antes. No entanto, ainda precisam lidar com o sono. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo. Nos próximos minutos, vamos entender esse princípio espiritual. Estou hoje em Salvador, aqui no elevador Lacerda, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E como lemos Romanos capítulo 13, nos diz que já é hora de despertar do sono. Aliás, Paulo começa dizendo, digo isso a vocês que conhecem o tempo. Ele se dirigia a crentes que sabiam o momento que estavam vivendo. Então ele afirma, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele diz, vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Verso 13, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Uma outra tradução simplesmente declara, em nada disponhais no tocante à carne e às suas concupiscências ou aos seus desejos. Bom, vamos entender essa mensagem do apóstolo. Obviamente, como já destacamos, ele não está falando de gente naquele sono. O sono fala de uma incapacidade de resposta, fala de insensibilidade, né? Não estamos falando de gente no sono que não deu nenhum tipo de resposta a Deus. Ele fala de gente que a princípio creu, que a salvação está mais perto. Ele fala sobre a importância de seguir crescendo, abandonando o pecado, suas práticas, revestindo-se de Cristo Jesus. Nós precisamos aqui entender que o que ele está destacando diz respeito à progressividade, ao crescimento na vida cristã. Não é uma mensagem aos que precisam se converter, é uma mensagem aos que já se converteram, mas que ao longo do caminho podem ter que lidar com a questão do sono. Aliás, em um outro texto da Escritura, em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 14, o apóstolo Paulo também, escrevendo a cristãos, diz, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Algo que nós precisamos de fato entender é que a responsabilidade de despertar é nossa. A responsabilidade de não nos deixarmos ser vencidos pelo sono é nossa. O que precisamos entender que embora o encontro com Cristo, a conversão, seja algo extraordinário, poderoso, glorioso, não se trata de um fim, e sim de um começo. Eu gosto da ilustração de quando Jesus fala de uma porta e um caminho estreito que conduzem à vida. E gosto de dizer que a vida cristã tem 3 etapas: porta, caminho e alvo ou destino. Quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, esquecendo as coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Ele fala de uma dinâmica de movimento, porque é isso que nós temos no caminho depois de passar a porta. A porta é a experiência da conversão. O alvo é quando finalmente atravessamos o portal da glória e vivemos a plenitude, o grande desfecho da salvação. Ou que Paulo diz, uma salvação que está mais perto agora do que no início, porque ela ainda não foi consumada. Então estamos num caminho e vida cristã precisa ser entendida como tal. Isso significa que ao longo do caminho ainda temos desafios. Quando criança tive o privilégio de ler versões ilustradas do clássico da literatura cristã, O Peregrino. Talvez isso desde pequeno me ajudou a compreender essa dinâmica do que é a jornada, dos desafios que nós temos, da necessidade de vencermos, de perseverarmos, de permanecermos fiéis, o que muitas pessoas às vezes não conseguem entender. Eles acham que tudo se resume ao dia da conversão. Antes eu não tinha Cristo, agora entreguei minha vida a Cristo como se tudo já estivesse consumado. Não. Nós precisamos entender que há um sono em um nível distinto naqueles que não se converteram, mas há um sono que representa uma insensibilidade, uma falta de resposta na vida daqueles que já creram a princípio, que já estão mais perto da salvação do que no início. Significa que não é gente que apenas teve uma experiência da boca para fora, apenas da qual se diz, mas que até vem crescendo. Nós precisamos despertar, principalmente para a santidade. Quando em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo usa essa analogia, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, tem um contexto.
A partir do versículo 11 de Efésios 5, ele diz: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então ele entra e diz: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, né? Então ele afirma: Cristo te iluminará. Toda a ênfase diz respeito a uma vida de santidade. E nós precisamos entender que depois da conversão, precisamos despertar para uma vida de santidade. O apóstolo também usa a mesma analogia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando a partir do versículo 4 ele diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem. Os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A exortação me parece muito claramente dirigida a pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo, mas preciso entender que ainda assim é possível dormir. E o oposto de dormir é estar atento. Se o sono fala de insensibilidade, de falta de resposta, a vigilância, o permanecer acordado, sóbrio, fala justamente do oposto. E nós temos essa responsabilidade de despertar para a santidade. Viver uma vida que honre e que agrade a Deus. Viver uma vida, embora sabemos que nós não somos salvos por meio de obras ou de condutas, a salvação precisa produzir mudança nas nossas obras e na nossa conduta. Quando olho para Sansão dormindo nos braços de Dalila, fico imaginando como essa cena descreve crentes que têm perdido a unção e o propósito porque deixaram de vigiar, começaram a flertar com o pecado e acabaram comprometendo o plano e o propósito de Deus para suas vidas. A Bíblia diz ainda em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que haviam 5 prudentes e 5 insensatas. As insensatas dormiram, não estavam prontas, não estavam preparadas, porque foram vencidas pelo sono. E por conta disso, não puderam responder ao seu Senhor no momento da sua vinda. Deus nos livre, e aliás essas suas advertências já é uma expressão do seu amor, da sua bondade, tentando nos livrar de cair nessa sonolência, né? De dormirmos. Em Marcos, no capítulo 13, nós temos a mesma figura, a mesma analogia usada pelo Senhor Jesus, que diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que porém digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vigiem, uma ordem de Jesus. É disso que eu estou dizendo a vocês, meus discípulos, eu digo a todos: vigiem. Nós não podemos brincar, não podemos dormir, não podemos adormecer espiritualmente. Há uma responsabilidade de permanecermos atentos para Deus, para o relacionamento com Ele, para uma vida de santidade, para a decisão e a disposição de andar na luz. Muitas pessoas que têm brincado com isso acabam comprometendo aquilo que Deus tem para as suas vidas. No Getsêmani, vemos os discípulos, por exemplo, em vez de perseverarem em oração com Jesus, se deixarem ser vencidos pelo sono. Muitas vezes não nos entregamos imediatamente ao sono, àquele nível de insensibilidade que diz respeito ao pecado e à falta de santidade. Mas o processo começa de forma lenta quando negligenciamos a comunhão com Deus, quando negligenciamos a vida de oração, quando deixamos isso de lado. Outros começam a adormecer no que diz respeito ao relacionamento com a palavra. Por exemplo, o livro de Atos nos compartilha uma história, lá no capítulo 20, no versículo 9, de um jovem chamado Eutico. Quando Paulo estava pregando a palavra de Deus em Troade, a Bíblia diz que ele estendeu o seu sermão e esse jovem estava sentado na janela e foi vencido pelo sono. Muitos acabam se entregando ao sono e deixam de ter uma capacidade de corresponder com a palavra. Aliás, muitas vezes, eu me lembro no início do ministério, brincando com jovens, eu dizia: olha, normalmente quem dorme ou quem fica em cima do muro, como esse rapaz estava, nem para dentro nem para fora, acaba caindo. E o pior é que normalmente não cai do lado de dentro, cai para o lado de fora. A Bíblia diz que esse moço não se perdeu no sentido de morrer, mas precisou ser levado carregado para casa, porque provavelmente se machucou e muito.
Então, nós precisamos entender as áreas com as quais não podemos brincar. Ninguém vai se encontrar adormecido em relação à questão da santidade brincando com o pecado, se primeiro não tiver adormecido em relação aos assuntos da comunhão com Deus, de uma vida de oração, de uma vida na palavra. Aliás, alguém disse com muita propriedade que oração e leitura bíblica é algo que quanto mais você faz, mais você quer fazer. Por outro lado, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Então, que nós possamos perseverar nas disciplinas da vida cristã. Algumas coisas que nós não fazemos apenas por desejo, nós fazemos por dever, nós fazemos por necessidade, nós fazemos por disciplina, algo ao qual nós nos obrigamos, independente do desejo. Embora aqueles que se exercitam na disciplina vão encontrar cada vez mais prazer nesse tipo de coisa. Precisamos permanecer atentos, não podemos nos deixar, ser envolvidos pelo sono espiritual. E repito, quando a Bíblia fala do sono, nunca fala apenas daqueles que não deram nenhum tipo de resposta a Deus. Fala daqueles que já deram um certo nível, mas pode estar adormecidos em relação a outros. Que o Senhor realmente nos ajude a entender a nossa responsabilidade de lutar contra o sono. Lucas 9,32 diz, Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. A Bíblia nos fala que isso acontece no momento da transfiguração. Eles têm uma experiência, Jesus se manifesta em glória. A Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem falando com Jesus no meio daquele cenário. A Bíblia diz que Pedro e os companheiros estavam caindo de sono, mas decidiram conservar-se acordados, ou seja, se posicionaram, venceram o sono e por isso desfrutaram de algo profundo. Poderiam ter perdido. Que a minha e a sua história seja mesmo um posicionamento firme, não render-se ao sono, desfrutar o que Deus tem e não permanecer de forma alguma insensível a Ele.